Oi, aqui é a Nina e no vídeo de hoje eu vim responder uma tag chamada 55 perguntas literárias. Meu aniversário foi nessa última semana, pelo menos eu tô pretendendo que esse vídeo saia na semana do meu aniversário. Meu aniversário é no dia 10 de fevereiro e eu tava com vontade de gravar uma tag assim que falasse um pouco mais da experiência de leitura do que de livros para comemorar essa data. Procurei bastante, até tags sobre aniversário, assim, mas acabei gostando dessa aqui. São 55 perguntas, então é claro que tem algumas que eu não vou ter resposta e aí eu vou pulando, mas a ideia é que seja mais uma troca mesmo, uma conversa sobre experiências. Acho que só tem uma ou duas perguntas aqui que eu acabei já pensando numa resposta e trazendo, a maioria delas eu vou deixar para conversar com vocês por aqui mesmo. E eu vou deixar o link, né, de onde eu encontrei a tag, enfim, aqui na descrição para quem também quiser responder, beleza? Então vamos lá, porque são bastante perguntas. A primeira é: livro de infância preferido? Eu acho que o primeiro livro assim que me marcou foi o Fada Cisco Quase Nada, da Sylvia Ortoff. Ele é um livro realmente infantil, assim, então de bem pequenininha era esse livro que eu lia. E outros livros que marcaram muito, assim, a minha infância foram a Odisseia, né, numa adaptação da Ruth Rocha, que veio a ser um livro muito importante para mim durante muito tempo, e a mesma coisa com relação aos Miseráveis, do Valcir Carrasco. Mas eu tenho todo um vídeo aqui no canal falando sobre os livros que marcaram a minha vida na minha infância, então vou deixar esse vídeo aqui na descrição para quem quiser dar uma olhadinha. Segunda categoria: o que você está lendo agora? Nesse momento, eu tô gravando aqui final de janeiro esse vídeo, e eu tô lendo Guerra e Paz e A Universidade Desconhecida, do Roberto Bolanho. Eu finalizei ontem outro livro que estava em andamento, então dei uma olhadinha no vídeo de leituras de janeiro para ver o que eu tava lendo, e ainda não sei o que eu vou começar. Então o que tá em andamento nesse momento são esses. Terceira pergunta: que livros você quer emprestar na biblioteca? Eu não tenho o costume de ler livro de biblioteca, então eu não sei o que responder por aqui, mas eu tenho vários livros aqui em casa que eu tô louca pra ler, e um deles é o Crônica da Casa Assassinada, então eu vou colocar aqui um da minha biblioteca particular que eu tô louca pra ler. Quarta pergunta: hábito de leitura ruim? Eu não sei se eu acho necessariamente ruim, mas eu leio sempre um monte de coisa ao mesmo tempo, então isso faz com que várias vezes algum livro acabe ficando de lado, porque ele estava menos no meu feeling do momento, assim, do que os outros, e aí eu acabo deixando ele e abandonando. Isso acontece bastante por conta de eu estar lendo sempre uns 4 ou 5 livros ao mesmo tempo. Quinta categoria: qual foi o último livro que pegou na biblioteca? Como eu comentei, não tenho, infelizmente, né, o hábito aí de frequentar bibliotecas, mas um dos últimos livros que eu li emprestado foi o Apátridas, do Alejandro Chakov, que inclusive ainda tá comigo, mas eu peguei emprestado da Chica, uma amiga aí que participa do clube comigo. Sexta categoria: você tem um e-reader? Sim, eu tenho um Kindle. O meu Kindle é o convencional, o que não tem luz, inclusive, faz bastante tempo que eu tenho. E uma hora que ele deixar de funcionar, eu vou adquirir um que tenha a luz embutida. Eu não faço questão de muitas funcionalidades no Kindle, mas a questão da luz é algo que faz diferença pra mim. E o meu é daquela geração em que ainda existia, né, a opção de não ter. Eu acho que hoje em dia todos os Kindles têm. Sétima pergunta: você prefere ler um livro por vez ou vários de uma vez? Vários, eu tô sempre lendo várias coisas de uma vez só. Oitava pergunta: seus hábitos literários mudaram desde que você criou o canal? Com certeza. Esse canal tem uns 6 ou 7 anos, né? Com alguns períodos aí de pausa, mas eu mudei muito como pessoa e como leitora nesse período. Então eu acho que existem algumas coisas, né? Tipo, Murakami é um dos autores que eu descobri quando eu tava no começo do canal e que ainda é um queridinho meu. Tem vários outros autores nesse mesmo sentido, mas eu mudei bastante como leitora, acrescentei muitas coisas, meu gosto mudou muito, amadureci muito, e o canal me incentiva muito a ler também, a ler coisas diferentes e a cultivar o hábito, então com certeza fez muita diferença na minha vida de leitora ter criado o canal. Nona categoria: qual foi o livro que você menos gostou de ler esse ano? No momento que eu tô gravando, eu só terminei 4 livros, então não significa que é um livro ruim, mas foi o meu menos preferido por enquanto, que foi O Lugar, da Annie Ernaux. Livro preferido que leu esse ano?
Como eu comentei, só li 4, mas já tem 2 muito, muito bons, que são Os Supridores, do José Faleiro, e Vasto Mar de Sargassos, do Jean Rhys. Com que frequência você lê fora da zona de conforto? Eu acho que essa pergunta depende um pouco do que se considera zona de conforto. Na zona de conforto literária, eu costumo não sair muito. Então, eu leio livros que têm o estilo que eu sei que vão me agradar com muito mais frequência do que um livro arriscado. Por outro lado, os livros que eu gosto, né, que são na minha zona de conforto literária, são os livros que me tiram de uma zona de conforto da vida, assim. Então, são livros que provocam, são livros que mexem comigo, que falam sobre questões difíceis, tristes, complexas. Então, acho que depende do que você considera zona de conforto. 13ª categoria. Você consegue ler em ônibus? De jeito nenhum. Não consigo ler em movimento. Inclusive, queria muito. Durante a minha faculdade, né, eu ia bastante de ônibus para casa dos meus pais, uma viagem de torno de 6 horas e nunca consegui. Esse tempo não era um tempo que eu conseguia dedicar à leitura. Lugar preferido para ler? Eu gosto de ler ou na cama ou sentada. Eu não gosto de ler em lugares externos, então eu não sou uma pessoa que gosta de ler tipo em praça, parque, coisas assim. Em café eu até acho gostoso, mas no geral o meu lugar preferido de ler é ou no sofá ou na cama mesmo. Qual a sua política de emprestar livros? Minha política é super flexível a empréstimo de livros. Eu sou totalmente desapegada, né? Quem me acompanha aqui já sabe. Então, se eu tenho um livro que eu possa emprestar para uma pessoa que vai lê-lo, né? Eu gosto muito de emprestar. Tem vários, inclusive, que acabam não voltando ou demorando muito para voltar. E isso não é um problema para mim. Se eu emprestei pra você, significa que, né, que eu gosto de você, que você é uma pessoa presente na minha vida e que bom que eu posso incentivar você ou enfim. Você faz orelhas nos livros? Não, não faço orelhas. Você já escreveu nas margens dos livros? Muito, eu escrevo bastante em livro e eu gosto de escrever a lápis onde tem espaço. E em livros didáticos? Também, eu acho que é muito mais fácil fazer o comentário sobre aquele texto ali do que fazer em outro lugar e depois ter que ler, né? Então, por exemplo, estou estudando inglês agora. Eu gosto de colocar meus comentários no livro mesmo, ou então em post-its no livro, que é mais fácil do que acompanhar em paralelo em um caderno. Em que língua você prefere ler? A única língua na qual eu sou fluente é português, então é a língua que eu prefiro ler, mas eu tô lendo em inglês agora, até uma das metas, né? Pra quem ainda não viu o vídeo de metas, vou deixar aqui na descrição. Então tô lendo em inglês também, mas com certeza a minha leitura flui muito melhor em português ainda. 20ª pergunta. O que faz você amar um livro? Ele me destruir. Eu geralmente amo aqueles livros que me deixam, meu Deus, quem sou eu, o que eu tô fazendo na minha vida e que acabam comigo. São esses livros que costumam ganhar espaço no meu coração. O que te inspira a recomendar um livro a alguém? Eu acho que também depende do que seria se recomendar. Eu acho que fazer um vídeo sobre um livro específico aqui no canal, eu faço quando é um livro que mexe muito comigo ou que eu acho que traz algum assunto importante que seria relevante de discutir e de fazer com que mais pessoas tenham acesso. Então eu acho que uma recomendação geral é isso, assim, ou quando é um livro querido pra mim, ou quando é um livro que eu acho que precisa atingir mais pessoas. E para eu indicar particularmente para uma pessoa, eu penso muito no que aquela pessoa iria gostar, então é uma coisa um pouco mais particular, assim. Então não sei em qual dos sentidos foi a pergunta, mas essa é a resposta para os dois casos. Gênero preferido. Eu acho que eu tô lendo muito literatura contemporânea, né? E eu com certeza leio mais ficção do que não ficção. E gênero que você raramente lê, eu colocaria terror aqui, é uma coisa que eu sou muito medrosa, então não tenho costume de ler, mas até li algumas coisas aí nos últimos tempos. Livro de biografia preferido. Eu não sou muito leitora de biografia, com certeza já li, mas não consigo me lembrar assim com detalhes. Mas eu tem 2 aí na minha lista, então vou colocar as futuras leituras, que são a biografia da Catarina Grande, que eu comprei agora em janeiro, e a da Frida, que eu também já tenho aí uns 2, 3 anos e ainda não li. Você já leu livros de autoajuda? Não fazem parte da minha leitura no dia a dia, assim, não é comum eu ler, mas com certeza já li algum na vida. Livro preferido de culinária? Essa aqui eu até quis
pegar o livro para mostrar para vocês. Eu tenho esse livro das técnicas culinárias da Le Cordon Bleu. Eu acho que ele tá esgotado e eu ganhei ele do meu antigo chefe de presente de formatura. E é um livro que eu gosto muito, assim, eu acho que para quem gosta de cozinhar ele vale muito, muito a pena. E eu amo, né? Não sei se as pessoas sabem, se todo mundo aí sabe, mas eu gosto muito de cozinhar. E esse livro aqui eu acho que completa muito bem porque ele traz, além de técnicas, receitas. Então, é meu preferido. Consulto bastante, ele nem fica na estante porque ele fica aí disponível para consulta. Livro mais inspirador que leu esse ano? Eu não li nenhum livro inspirador esse ano, eu acho que eu li mais coisa trágica mesmo, né? E o ano também acabou de começar. Então eu não tô conseguindo pensar em qual foi o último livro inspirador que eu li. Petisco preferido enquanto está lendo? Eu não costumo comer enquanto eu tô lendo, mas eu costumo beber. Ou café, ou chá, ou água. Então eu costumo tomar alguma coisa enquanto eu leio. Diga um caso em que a fama do livro estragou sua experiência. Eu diria que foi a tetralogia napolitana da Elena Ferrante. Não que estragou minha experiência, porque eu acho que é apenas um livro que não conversou comigo como conversa com outras pessoas, né? Um livro não, uma tetralogia. Mas a minha expectativa não tinha como não ser alta. Não só porque todo mundo ama, mas muitas pessoas que têm gostos parecidos com o meu me indicaram. Então eu achei o primeiro livro mais ou menos e o segundo livro eu realmente não gostei. Não li os demais, então não me odeiem, né? Mas a Elena Ferrante em si, assim, todo o hype dela acaba prejudicando um pouco a experiência de leitura que eu tenho, porque aumenta a minha expectativa e na maioria das vezes não é atendida. Com que frequência você concorda com a crítica dos livros? Eu não costumo acompanhar crítica de livros, tem vários canais que eu acompanho, e aí depende muito, eu acho que a literatura nunca é um consenso, então tem pessoas que concordam comigo em vários livros que eu amo ou que eu não gosto, e que vão ter livros em que vão discordar, então pra mim isso não tem problema nenhum, assim, e eu gosto de saber a opinião das pessoas, tanto se elas concordam comigo quanto se elas não concordam. O que você acha sobre dar feedback negativo sobre um livro ou fazer uma review negativa? Eu gostei bastante dessa pergunta e eu acho que ela é super relevante. Eu sou muito sincera, eu sempre falo quando eu não gosto de um livro, inclusive quando é um livro que tá super bem falado, super no hype. Mas eu acho que outra coisa é eu fazer um vídeo específico falando mal de um livro. Então, geralmente, quando eu não gosto, eu comento que eu não gostei e os motivos pelos quais eu não gostei. Mas não vou gastar minha energia falando sobre uma coisa negativa quando eu poderia estar falando sobre vários outros livros bons que eu li, que eu gostei, né? Então eu acho que eu só faria isso no caso de ser um livro que realmente fosse ofensivo com relação a algo assim, né? Então, no geral é isso, eu sou sincera, mas eu não gasto minha energia falando mal do livro. Se você pudesse ler em outra língua, qual seria? Eu acho que deveria ser incrível ler em russo. Muito, muito distante de mim essa realidade, mas eu acredito que ia ser uma experiência muito rica. Qual o livro mais intimidante que você tem? Com certeza o livro mais intimidante que eu tenho é o Guerra e Paz. Eu acho que tanto pelo tamanho dele, quanto por ser um livro russo, quanto por ser um cânone da literatura, então todas essas coisas somadas tornam ele muito intimidante, mas eu tô aí quase terminando de domar a fera. E o livro mais intimidante que eu tô nervosa pra começar, que é a próxima pergunta, eu acho que é a Crônica da Casa Assassinada, que é um livro que também ficou bem conhecido no ano passado, né? Se falou muito sobre ele, algumas pessoas acharam superestimado, outras pessoas amaram, e ele é um calhamaço, então eu acho que eu tô com esses dois pés atrás, né? Primeiro de se eu vou gostar, e segundo de que ele é um livro bem grande. 35ª categoria. Calma, a gente já passou da metade. Sei que é longo, mas vamos lá. Pega a pipoca e o café e vamos seguindo. Poeta preferido? Tem muitos. Eu não consigo escolher um só. Eu gosto muito da Wisława Szymborska, do João Cabral de Melo Neto, da Hilda Hilst e do Bertolt Brecht. Quem sabe sejam esses os meus poetas favoritos nesse momento. Qual foi a maior quantidade de livros que você pegou da biblioteca de uma só vez? Como eu comentei, eu não tenho costume de frequentar bibliotecas hoje, mas quando eu era criança eu pegava bastante livro da biblioteca. Quantas vezes você devolveu à livraria livros que não leu?
Novamente, eu não tenho costume, né, de pegar livro em biblioteca e coisas assim, mas já aconteceu de pegar livro emprestado e devolver sem ter lido. Personagens preferidos da literatura. Eu acho que essa pergunta é muito difícil, é difícil pensar assim em personagens de todas as coisas que eu já li na vida, mas eu vou trazer alguns mais recentes assim que eu tenho gostado bastante. Então eu gosto bastante do Jaime da Casa dos Espíritos, eu gostei muito do Pedro dos Supridores do José Faleiro. Eu gosto demais do Rodney Falk da Velocidade da Luz também, do Javier Cercas. Então acho que esses são alguns aí dos que eu consegui pensar mais rapidamente. A próxima pergunta é vilão preferido. E aí eu acho que eu não leio muita coisa que tenha vilão, assim. Eu acho que essa é uma das coisas que eu até não gosto, quando as coisas têm uma dualidade muito bem definida. Então, várias dessas pessoas que eu comentei aqui podem ser definidas como vilões, a depender da análise. Então, não vou responder essa pergunta. Pergunta 40. Livros que você leva em viagens. Eu costumo levar livros mais curtos e o Kindle em viagem. Então, depende do tamanho da viagem, mas costumo optar aí por essas duas coisas, né? Um livro que eu poderia terminar, assim, de uma forma mais rápida, que seja mais fácil de levar para os lugares, e o Kindle. O maior tempo que você ficou sem ler livros. A leitura é um hábito bem consolidado, assim, na minha vida, então eu acho que 1 mês deve ter sido o máximo que eu fiquei sem ler, considerando o tempo que eu me lembro, né? Desde que eu me lembro, 1 mês deve ter sido o máximo. Um livro que você não terminou de ler. Muitos, né? Como eu já comentei, várias vezes acontece de eu não terminar de ler. Tem outra pergunta que vai falar sobre isso mais pra frente, mas eu não terminei Ensaio sobre a Cegueira, eu não terminei O Verão no Aquário da Lígia Fagundes Telles. Esses são alguns dos últimos tempos aí que eu não terminei. O que te distrai quando você está lendo? Eu sou bem focada, mas eu não gosto de ler com um barulho intencional. Então, eu não me incomodo, assim, com ruído, pessoas conversando distantes, coisas assim. Mas eu não gosto de ler com uma televisão ou com uma música, assim, próximo. Então, acho que essas são as coisas que incomodam um pouco a minha leitura. Adaptação preferida para filme. Eu gosto demais do Precisamos Falar sobre Kevin. Eu acho que é um filme que eu acho tão bom quanto o livro, assim, mesmo eles não sendo exatamente iguais, assim, né? Não é uma adaptação super fiel. Eu acho que eles tiveram as melhores decisões para cada caso, assim. Então eu gosto muito. Maior decepção com a adaptação para filme. Esse aqui eu pensei bastante. Eu lembro que na época do Maze Runner, né, em que eu li Maze Runner faz, sei lá, 10 anos isso, eu achei bem ruim a adaptação com relação à história, assim. Então vou colocar esse, mas eu nem me lembro quais eram os motivos para eu ter achado isso. Maior quantidade de dinheiro que já gastou numa livraria. Sem dúvidas alguma, foi no fechamento da Kozak na IF. O dinheiro que eu tinha guardado, ó, foi todo para abastecer ele o que eu pudesse de livro. Então, eu não lembro exatamente quanto, mas foi bastante dinheiro e eu nunca mais na vida gastei tanto quanto naquela leva de compra. Quantas vezes você folheia um livro antes de ler? Eu acho que isso depende. Às vezes eu fico meio que namorando um livro muito tempo, então eu pego ele, tiro da estante, dou uma mexida, leio umas páginas, deixo ele ali e vou, nesse período, folheando várias vezes até que eu decido ler. E outras vezes eu pego e já começo a ler e daí eu nem folheio ou folheio só pra ver o número de páginas. Pergunta 48, agora tá acabando, prometo. O que te faz parar de ler um livro na metade? Eu acho que tem duas situações. Tem a situação básica de que eu não tô gostando do livro e eu não tenho problema algum com largar um livro que eu não tô gostando. Então, nesses casos, eu paro de ler. Ou tem a opção de eu tá lendo outras coisas e aquele tá mexendo menos comigo, tá chamando menos atenção naquele momento, então eu deixo ele para eu ler em outra ocasião. Ou então, né, nesse mesmo sentido, quando eu pego um livro que eu quero muito ler e eu sinto que eu não tô para aquela leitura naquele momento, então eu acabo guardando ele para ler em outra ocasião, que foi o que aconteceu com o Ensaio sobre a Cegueira, por exemplo. Você gosta de manter seus livros organizados? Sim, meus livros geralmente estão organizados, mas eu também não sou maníaca, assim, de tipo, não pode pegar, não pode tirar. Então, eu diria que é um meio termo.
Pergunta 50. Você prefere guardar os livros ou dá-los para alguém quando terminou de ler? Depende. Eu geralmente termino de ler e vou colocando na estante, e de tempos em tempos eu faço uma limpa do que eu quero manter e do que eu não quero. Então eu também já tenho um vídeo aqui no canal, vou deixar na descrição, em que eu falo sobre o que me faz manter um livro, né? Eu sou super desapegada, como eu já comentei, então livros que eu gosto ou que fazem parte aí de alguma construção, de coleção, enfim, são os que eu guardo. Os demais eu costumo doar. Tem algum livro que você está evitando ler? Não evitando, mas eu queria ler uma Virginia Woolf esse ano e eu ainda não me sinto preparada para pegá-la. Então é algo que está na minha lista, mas que nesse momento eu não estou pegando ainda. Pergunta 52. Um livro que te fez ficar com muita raiva? Eu acho que raiva também é um sentimento bem subjetivo, né? Eu posso ficar com raiva de algum personagem, eu posso ficar com raiva do mundo em si, ou da situação ali que está acontecendo. Então, quase todos os livros acabam trazendo esse sentimento. Dos que eu li esse ano, o único que não me trouxe uma sensação de raiva em algum momento foi O Lugar, da Annie Ernaux. Os outros todos, né? O Vasto Mar de Sargassos tem vários personagens que me deixaram com raiva em diversos momentos. O Ano da Fome me deixou com uma raiva social, assim, muito grande. E a mesma coisa com relação aos Supridores, do José Faleiro. É uma raiva que mistura, né? Raiva de personagens com raiva da sociedade. Então, acho que são boas respostas. 53. Um livro que você não esperava gostar, mas gostou. Eu vou colocar o Dance, 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 do Murakami. Eu não esperava gostar muito dele, porque ele é quase uma continuação do Caçando Carneiros, que é um livro do Murakami que eu não gostei muito. E no fim das contas ele foi um dos melhores pra mim, então com certeza me surpreendeu demais. E a pergunta 55, que diz literatura prazerosa preferida sem culpa. Eu não tenho culpa por ler literatura. Eu não sinto culpa por ler nada, assim, eu acho que eu leio o que eu tenho vontade, e provavelmente o que mais se encaixa aqui são thrillers, assim, que são livros que eu leio quando eu tô querendo uma coisa que me prenda mais, assim, então vou colocar thrillers aqui nessa categoria. Gente, sei que esse vídeo ficou imenso, enorme. Obrigada quem assistiu até aqui, mas a ideia era poder conversar um pouquinho mais sobre eu como leitora mesmo, já que fiz aí aniversário nessa semana. Me contem aí o que vocês acharam, se vocês gostaram, se vocês tiverem ideias de outras tags, enfim, que eu possa responder, deixem sempre por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.